Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. O assunto de hoje é o domínio territorial do narcotráfico e operações policiais. Aqui conosco no Conexão temos Alessandro Visacro, analista de segurança e defesa e escritor. Alessandro, seja bem-vindo. O Estado moderno é formado por 3 elementos: povo, território e soberania. Soberania significa monopólio do uso da força. O Estado brasileiro está perdendo esse monopólio? Sem dúvida alguma. Na verdade, a gente observa uma tendência, um processo histórico de decomposição da ordem internacional. Então, no sistema internacional que foi concebido em meados do século XVII, o Estado foi investido de soberania. Soberania, como você falou, nada mais é que o monopólio da força dentro de fronteiras reconhecidas. Então, esse é um processo que a gente observa de diferentes formas em diferentes lugares do mundo, mas na América Latina, e especificamente no Brasil, o que nós temos observado desde o final da Guerra Fria é a ascensão e o fortalecimento de grupos armados criminais. Então, especificamente no território brasileiro, aquilo que vulgarmente é chamado de facções, elas têm exercido influência direta sobre contingentes populacionais significativos. E essa população, esse povo, circunscrito dentro de um determinado espaço geográfico, a gente observa a territorialização desses espaços segregados. Então, se a gente tem um ator armado não estatal exercendo influência sobre povo e território, que são os elementos materiais do Estado, a soberania do Estado, ela perde as suas características. Ela deixa de ser una, indivisível, deixa de ser imprescindível, deixa de ser uma prerrogativa exclusiva do Estado. Então, a gente observa essa atrofia da soberania do Estado, do poder soberano do Estado, dentro dessas áreas que são territorializadas por atores armados não estatais. Você falou que o Estado moderno tem 3 elementos constitutivos: povo, território e soberania, mas alguns juristas e doutrinadores, aliás, até a corrente majoritária, falam em um 4º elemento constitutivo: é a finalidade do Estado, o valor social do Estado, que se consubstancia na promoção do bem comum. E essa contestação da legitimidade do Estado vem justamente da incapacidade do Estado em atender às expectativas crescentes das populações que são tradicionalmente marginalizadas. Então, daí essa janela de oportunidade para esses grupos armados criminais passarem a exercer influência sobre contingentes populacionais, como eu disse, significativos. Agora, me parece que isso que você está descrevendo é bastante diferente do que a gente caracteriza como crime, né? Assalto ou tráfico de drogas. Aqui a gente está falando de uma coisa diferente. Será que o termo insurgência criminal é apropriado? E qual é a diferença disso para o crime? Uma das dificuldades, uma das limitações que nós temos é a estrutura conceitual. Então, nós temos um modelo teórico que divide a segurança em segurança pública ou segurança nacional. Então, nós nos deparamos com algumas ameaças, especificamente quando nós nos referimos a esses grupos armados criminais, é uma ameaça que é simultaneamente uma ameaça ao cidadão, ou seja, dentro do escopo da segurança pública, mas também se torna uma ameaça às instituições e à existência do próprio Estado. Então, ela perpassa todo esse espectro. E o que a gente observa esse termo insurgência criminal foi cunhado por um policial norte-americano chamado John Sullivan. E hoje ele fala até em guerras criminais quando analisa a América Latina. A insurgência criminal, ela se diferencia das tradicionais formas de insurgência, sobretudo as insurgências do século XX, que se mantinham presas a uma agenda política. Então, o objetivo final de uma insurgência nacionalista, de uma insurgência revolucionária, marxista, típicas do século XX, era a tomada do poder político do Estado. A insurgência criminal, não.
A insurgência criminal nada mais é que o uso da violência armada organizada para o controle das cadeias de ilícitos, das zonas produtoras aos mercados consumidores, livre da ingerência do Estado. Então, isso está associado às disputas por rotas, por zonas produtoras, por áreas de plantio, quando a gente se refere à droga, mas também toda a cadeia de ilícitos. E quando a gente chega em situações socioeconômicas muito degradadas, diríamos até situações políticas muito degradadas, a gente observa esse processo de territorialização. E esse é o grande problema, porque isso transcende em muito aquela perspectiva de segurança pública estrito sensu. Então, a gente está falando de uma violência que é armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa, na qual esses grupos armados criminais combinam técnicas de cooptação e coerção para agir de forma direta e indireta sobre a população, para exercer influência sobre a população de forma direta e indireta. E se apoia em 4 eixos de esforços. O primeiro é a imposição do sistema normativo, no nível local, no nível comunitário. O segundo é a redefinição dos padrões socioculturais. O terceiro é a criação de zonas de silêncio, dentro da qual cala as vozes dissidentes e promove uma narrativa hegemônica. E o quarto eixo de esforço é o controle e a exploração de recursos locais. Então, esse processo de territorialização transcende em muito a questão de segurança pública, quando a gente fala em furto, latrocínio, e isso até dificulta as métricas para a gente avaliar a segurança pública, né? Porque não é um problema de segurança pública, ele transcende, na verdade, ele abarca o conceito de segurança multidimensional. Esse panorama que você descreve, inclusive os termos que você usa para descrever esse panorama, não são os termos usados quando se fala de segurança pública, né? De combate ao crime. Me parece que o Estado hoje enxerga um monte de coisas isoladas, de pequenos fenômenos isolados que ele tenta combater um a um, sem perceber uma coisa enorme que está por trás e da qual essas coisas são sintomas. Exatamente, porque a gente está preso a determinados modelos que já se mostram anacrônicos. Então, a gente não consegue diagnosticar, fazer um diagnóstico claro da situação e, muito menos, desenvolver soluções adequadas, né, efetivas para enfrentar o problema, para tratar o problema de forma definitiva. Então, quando a gente pega, por exemplo, aquela perspectiva tradicional do crime, o tráfico de drogas, o roubo de carga, né, a contravenção, isso é uma coisa. Agora, quando a gente pega, por exemplo, essa edificação daquilo que é chamado de áreas não governadas no interior do Estado, né, verdadeiros enclaves de microsoberania, a gente observa ali controle de fornecimento da água, da luz, do gás. Quem controla a água, a luz e o gás controla a sua vida, né? A inclusão de ilícitos ambientais. Então, por exemplo, quando a gente vai para a Amazônia Ocidental, tem a questão da exploração do garimpo, a exploração da madeira. A gente pega nas comunidades, não é mais nem o gatonete, né? É a oferta do serviço de internet, de TV a cabo, a questão do transporte alternativo, da restrição de ingresso de alguns motoristas de determinados aplicativos, é a cobrança de taxas e impostos. Recentemente, eu tomei ciência de que em algumas comunidades a cobrança do condomínio já vem embutido ali a taxa para a confecção, para a construção de barricadas. Então, na verdade, é a edificação de um Estado, né? Esse termo se tornou lugar comum, mas ele é apropriado dizer um verdadeiro Estado paralelo dentro dessas áreas que são segregadas, né? São historicamente segregadas, socialmente segregadas, economicamente segregadas e socialmente segregadas. Então, esse espaço tem sido territorializado por esses grupos armados. O senhor, você uma vez comparou, eu vi, né? Me corrija se eu estiver errado, você lembrou o caso a situação da faixa de Gaza, do sul do Líbano, da calha do rio Solimões. E a favela da Maré, por exemplo, ela se encaixa nesse mesmo fenômeno? As comunidades do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Se a gente observar esse processo de controle, construção da territorialidade, né, esse processo de controle territorial, que no caso
por exemplo, do Rio de Janeiro, fica muito claro aquilo que é chamado controle territorial armado, né, por esses grupos criminosos, é rigorosamente o mesmo processo. É rigorosamente o mesmo processo. A gente poderia fazer... É lógico que tudo respeita as características, as peculiaridades locais, mas a essência da dinâmica, por exemplo, com que o Hamas construiu sua territorialidade dentro da faixa de Gaza, por exemplo, não difere das dinâmicas com que os Zetas no México ou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Então, são dinâmicas que são muito iguais. Quando a gente fala desse processo de territorialização, por exemplo, a criação de zonas de silêncio, tá? Dentro da qual calam as vozes dissidentes, erradicam os informantes e promovem sua própria narrativa. A gente, desde os ataques do Hamas em outubro de 2023, a gente ouve de forma recorrente, o Hamas não representa o povo palestino. Mas você nunca ouve o palestino morador de Gaza falar isso, porque ali é uma bolha de silêncio. Igual quando nas comunidades, você sabe que em algumas comunidades, majoritariamente, existe uma aversão à atuação desses grupos criminais. Mas ali dentro da comunidade, ninguém se manifesta contra isso. Se manifesta, às vezes, contra a violência do Estado, mas não se manifesta com relação às mortes violentas, às torturas, aos homicídios praticados por esses grupos criminais, não se manifesta contra a existência da barricada, pelo menos não se manifesta ostensivamente, mas o processo é rigorosamente o mesmo. E você fala de enclaves de microsoberania, né? Que é uma expressão que eu achei interessante. Além das comunidades tradicionais, eu me lembrei de um bairro no Rio, que é um bairro composto por edifícios, que é o bairro da Muzema. Uma vez caiu um edifício lá e virou notícia, e a imprensa descobriu que nenhum edifício ali era legal, era tudo construído ilegalmente, totalmente à margem da lei. É isso que é o enclave de microsoberania? O enclave de microsoberania, primeiro, é aquela ideia de que soberania de uma forma muito, muito grosseira é um monopólio da força dentro daquele fronteiras legalmente estabelecidas. Olha, se eu tenho um nicho territorial em que o Estado ali dentro efetivamente não detém o monopólio da força, então se a gente observa no Rio de Janeiro, operações policiais combinadas que envolvendo o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, com efetivos de centenas de homens, passando horas se digladiando em intensos combates ali dentro, não tem dúvida que o monopólio da violência o Estado não tem ali dentro, o monopólio da força o Estado não tem. Mas o mais importante é a imposição do sistema normativo. Existe uma teoria chamada teoria do controle competitivo. Ela diz o seguinte: quem impõe o sistema normativo detém o controle efetivo. O que significa impor um sistema normativo? É que lá dentro a lei é diferente? A lei é diferente. Quem determina aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito deixou de ser o Estado. A gente costuma dar um exemplo muito grosseiro, que é o seguinte: se a mulher apanha do marido, ela recorre à delegacia da mulher, então quem impõe o sistema normativo ainda é o Estado. Agora, se ao apanhar do marido, ela recorre ao dono do morro, vamos colocar assim, não é o Estado que está impondo o sistema normativo. E essa é a forma mais danosa, justamente porque é ali que a gente observa a verdadeira erosão do Estado. Agora, por que isso acontece? Porque esses grupos armados, eles são capazes de impor um sistema de justiça que tem algumas características. Primeiro, ele é 100% informal, 100% informal. Ele é quase sempre extremamente brutal, mas ele é ágil, previsível, crível e eficaz. Ora, nada que a nossa justiça seja, né? A nossa justiça não é ágil, a nossa justiça não é previsível, a nossa justiça não é crível e a nossa justiça não é eficaz. Então, a partir do momento que você tem um ator não estatal, especificamente um ator armado não estatal, impondo o sistema normativo e oferecendo esse tipo de justiça, pode parecer paradoxal, mas por mais brutal que ela seja, por ser ágil, previsível, crível e eficaz, ela adquire legitimidade perante a população local. E subtraindo legitimidade é o processo de corrosão do Estado, da ordem estatal dentro daquele espaço. Eu acho que um exemplo disso foi aquele caso do assassinato dos 3 médicos lá no Rio de Janeiro, e que no dia seguinte, supostos assassinos apareceram mortos
porque teriam sido julgados e executados pelo tribunal. Exatamente, esse é um bom exemplo, mas infelizmente acontece de forma recorrente, né? A dinâmica social nesses verdadeiros protetorados urbanos sem lei, ela funciona dessa forma. E eu observo o verbo que eu usei, funcionar, ela funciona. Infelizmente ela funciona. E como eu disse, é justamente o que ofere legitimidade, né? Ainda que a gente possa considerar isso bizarro ou repugnante, mas é o que acontece. É interessante o seu ponto de vista, porque eu nunca vi ninguém dizer que uma das formas de você combater esse domínio territorial é, por exemplo, você oferecer uma justiça estatal mais ágil, não brutal, mas ágil, eficiente, eficaz, rápida. Né? Isso. E aí você tira essa vantagem competitiva que esses insurgentes têm. Então, assim, vamos entender a coisa em dois momentos. Para fins didáticos é interessante. A gente está falando de construção da territorialidade e a gente está falando do controle territorial armado. O que ganha notoriedade na mídia, o que ganha destaque no debate nacional? É o controle territorial armado. É quando as operações policiais tentam ingressar nessas comunidades, são recebidas por forte oposição. Então tem as barricadas de aço e concreto, as barricadas em chamas com os pneus, as seteiras batendo por fogos, né? Fogos não é fogo de artifício, é um conjunto de tiros com determinada finalidade. E combates intensos que se prolongam, às vezes, por dias, né? Isso é o controle territorial armado, é o helicóptero, é o blindado. Que é o que dá as cenas. Que é o que dá as cenas, que é aquilo que ganha, que domina a mídia, não só a mídia formal, como também as mídias sociais. Mas o verdadeiro problema, aqui o leite já derramou. O verdadeiro problema é esse processo de construção da territorialidade. Esse é o grande problema. Então, vamos retornar aqui, recorrer mais uma vez à teoria geral do Estado. Estado é povo, território, soberania e finalidade. O calcanhar de Aquiles do Estado hoje, sobretudo no contexto que a gente está abordando, que é qualquer tipo de insurgência, especificamente na nossa conversa aqui, a insurgência criminal, o grande calcanhar de Aquiles do Estado é a finalidade. O que é o contrato social? O contrato social é o seguinte: a sociedade outorga ao Estado o monopólio da força. Beleza. Em contrapartida, o Estado se compromete a promover o bem comum. Esse é o valor social do Estado. A partir do momento em que a sociedade, ou parte dela, ou estratos sociais, começam a perceber que as suas expectativas crescentes, né, não é nem o atendimento das demandas básicas, as suas expectativas crescentes começam a ser frustradas, né, o que acontece? O Estado vai perdendo legitimidade. O Estado vai perdendo legitimidade. E qual é? Aí é algo que talvez seja um ponto crucial, que não existe um entendimento claro sobre isso. Toda luta contra ator armado não estatal, seja um grupo guerrilheiro, seja uma organização terrorista, sejam insurgentes criminais, toda luta contra ator armado não estatal é uma luta por legitimidade. Então, não interessa se o norte-americano no Vietnã, por exemplo, matou mais Vietcong do que morreu soldado americano. Não é a contagem de corpos que define isso. Aqui no Brasil, não é a quantidade de execução de mandados de busca e apreensão, execução de mandados de prisão. Que são as métricas usadas. São as métricas, que é a quantidade de drogas apreendidas, a quantidade de fuzis apreendidos. Não que isso não seja importante. É lógico que isso é importante, mas como um meio, não como um fim. Isso, a gente tem que entender que a luta é por legitimidade. E enquanto a gente lutar contra a capacidade, a economia do crime, por exemplo. A economia do crime tem que ser combatida? É lógico que tem que ser combatida. Daí a gente tem uma visão sistêmica. O tráfico de armas que abastece o arsenal desses grupos tem que ser combatido? Tem que ser combatido. Mas isso tudo é o meio para que a gente ataque a questão central, vamos dizer assim, o centro de gravidade, que é a legitimidade. Então, toda luta contra ator armado não estatal não é luta por território, não é luta por quantidade de armas apreendidas, quantidade de criminosos presos, quantidade de droga apreendida, é uma luta por legitimidade. A gente precisa entender isso. Então, quando você fala, a gente nunca parou para pensar que uma forma eficaz de combater é oferecer uma justiça que seja ágil, previsível, crível e eficaz. É lógico que se eu estiver fazendo isso, eu não estou
nessa segunda etapa que o Leite já derramou, da disputa pelo controle territorial armado. Eu estou na desconstrução desse processo de territorialização. E às vezes é interessante que muitas polícias do Brasil hoje, a gente já percebe que estão se atentando para isso. Então, até vendo o Rio de Janeiro e sabendo que o Rio de Janeiro aponta tendências para o Brasil inteiro, a gente observa muitos profissionais de segurança pública em outros estados já bastante preocupados com essa questão da construção da territorialidade, né? E eles já estão atentos nisso. Então, às vezes, é uma pichação no muro boba, como, por exemplo, proibido fumar maconha na frente das crianças, ou X9 vai morrer. Isso são indícios do processo de territorialização. Outro dia, na periferia de uma capital nacional, eu vi ali uma faixa, a menos de 1.000 metros de uma viatura da polícia. A faixa falava que era proibido dar giro na moto, né? Giro é acelerar a moto. Eu achei até que fosse um vereador, alguém. Não, já era algum ator armado não estatal ali já ensaiando os seus primeiros passos. Então, a polícia tem que estar atenta a esses indícios, o Estado tem que estar atento a esses indícios e combater isso no seu nascedouro. Porque depois é muito mais difícil. Depois é o helicóptero blindado, o helicóptero sendo atingido por munição, alvejado por munição traçante, o blindado tendo movimento restringido por uma barricada de concreto. Basicamente isso aí. Eu fico pensando que o combate a essa construção da territorialidade, quando o Leite ainda não derramou, ele transborda da polícia, né? Ele vai muito além do que simplesmente a polícia. Por exemplo, eu só estou aqui imaginando, me corrija se eu estiver falando besteira, mas um homicídio e um outro homicídio que foi cumprido como uma execução decorrente de uma sentença de um tribunal paralelo, são coisas diferentes. Totalmente diferentes. Esse aqui representa isso que você está falando, né? A existência de um tribunal paralelo, de uma justiça paralela, eu acho que isso hoje não está refletido na legislação penal. Não existe a percepção do Estado de que isso é uma ameaça, né? Não. Existe uma leitura um pouco equivocada dessas ameaças. Até recentemente um colega meu falou uma coisa que é verdade. Ele disse que a realidade ela se transforma na velocidade da lebre e a norma jurídica ela se transforma na velocidade do jabuti, né? Então, hoje existe até um gap, né? Um hiato jurídico entre o direito interno, o direito internacional dos conflitos armados, né? O direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos. Então, na verdade, todos esses ramos do direito, eles mostram alguma inadequação para lidar com esse tipo de ameaça. Porque, retornando ao seu exemplo, quando você fala que houve um assassinato por um motivo torpe, por exemplo, um crime passional, né? É diferente de uma execução de uma sentença proferida por um aparato de justiça informal. Ali a gente já está falando na aplicação da violência coletiva. Ali já é a aplicação da violência coletiva. E é interessante porque onde é que isso ganha legitimidade, subtrai a legitimidade do Estado? É porque isso, para boa parte da população, é percebido como legítimo, como justo, como foi razoável. No caso dos médicos. Exatamente. No Rio de Janeiro. Exato. O assassinato dos assassinos foi visto por muita gente como justiça. Olha, a justiça não faz nada, fizeram, ainda bem que... Vou contar um caso, até bem elucidativo. Um amigo meu, já há alguns anos, ele teve a moto roubada. Aí ele foi na delegacia de polícia, registrou queixa, etc. Ele era um cara de poucas posses, a moto era o grande xodó dele, né? Naquele momento era o maior bem que ele tinha. Ele foi na delegacia, registrou a ocorrência e perguntou o que ia ser feito. O escrivão, com muita sinceridade, falou para ele: cara, eu vou lançar no sistema aqui, se você der muita sorte mesmo, a sua moto vai aparecer. Aí ele, como trabalhava numa empresa de telefonia, ele tinha acesso às comunidades, ele acabou falando com alguém da comunidade, que chegou ao dono do morro, a moto dele apareceu. Então, para esse cidadão, qual é o sistema de justiça que é eficaz? Aquela trabalhadora que sai de manhã
e que tem o celular furtado, se ela descobre ali que se o crime descobre quem roubou, né, porque dentro daquelas áreas não pode roubar o morador, ele aplica aquela justiça, ainda que seja 100% informal, extremamente brutal, mas aquela moradora ela vai perceber aquela ação como legítima, aquele uso da força foi adequado, foi justo, foi oportuno, então aquilo vai subtraindo a legitimidade do Estado. E isso é a pior coisa que tem. É justo dizer hoje que o Estado brasileiro está cego para esse aspecto da insurgência criminal. Se a gente observar, o próprio termo insurgência criminal, né, ele é mais comum na literatura lá fora do que aqui dentro. Não foi incorporado ao léxico jurídico, ao léxico policial, ao léxico militar. E a gente procura, como eu falei, a nossa estrutura conceitual distingue de segurança pública de segurança nacional, né? Então a gente tenta encaixar esse problema no que dá. Aí a gente tenta, como se fosse aqueles brinquedos de criança, né, que tem a estrelinha, a bolinha, o quadradinho, a gente está tentando encaixar ali no buraco, não dá, né? Tentando encaixar a bolinha no triângulo, porque a gente tenta encaixar somente como um problema de segurança pública. E isso gera várias distorções, porque você pode ter uma determinada área em que as tradicionais métricas de segurança pública apontam para um quadro muito positivo. Se pegar São Gonçalo hoje, os índices de violência, os índices tradicionais, índices de segurança pública de São Gonçalo, vai achar que está bem. Só que metade de São Gonçalo é controlada pelo Comando Vermelho, não é isso? Então, que métrica é essa? Que quadro positivo é esse? Porque você pode ter uma métrica para mensurar ali a quantidade de roubos de carro no mês, mas você não tem uma métrica para mensurar a soberania do Estado dentro de uma determinada área. Então, enquanto a gente procurar... Isso é um problema que perpassa toda a sociedade, até a ponta dessa sociedade, que é o policial, que está numa operação. Então, boa parte dos policiais ingressam numa comunidade achando que está indo reprimir o tráfico de drogas a varejo, realizado ali por um excluído social, não que não exista iniquidade, né? Bolsões de pobreza, iniquidade, mas muitas vezes ele entra achando que está combatendo ali um excluído social que está vendendo a droga a varejo porque é a única opção dele, enquanto, na verdade, ele está ingressando naquela área para lutar pela sobrevivência do próprio Estado. O desenho do problema, a estruturação do problema é outra completamente diferente. E eu acho que pela experiência que eu tenho conversando com policiais, eu acho que é um grande problema hoje que os policiais não saibam disso. Porque eles, como eles não têm ideia da importância da missão, né? Eles muitas vezes acham que estão cumprindo uma tarefa injusta, que é severamente criticada por outras partes da sociedade, né? Que não percebe que ali está uma ameaça à existência da própria sociedade. Exatamente. Assim, observa, se ele entra achando que está combatendo narcotráfico, ele vai estar focado em quê? Em aprender droga e aprender arma. Repito, isso é extremamente importante. O trabalho dos nossos policiais, sobretudo nas Forças de Segurança do Rio de Janeiro, eu repito isso, eu tenho uma admiração muito grande pelas polícias do Estado do Rio de Janeiro, pelo preço que eles vêm pagando há muitas décadas, de diferentes formas. Mas se a polícia ingressa numa determinada área achando que ela está reprimindo o tráfico de drogas, o objetivo é apreender drogas e armas. Mas se ela tem uma compreensão mais ampla do problema, que ela está enfrentando uma insurgência criminal, ela já passa a entender que ela está lutando por legitimidade. Então, isso muda a concepção da forma de atuação da polícia, porque muda o objetivo central. Que é uma coisa que você descreve nesse seu livro aqui, bastante, né? A gente bastante chama isso. Muito bom o livro. A gente chama bastante atenção nisso. Então, a gente precisa reinterpretar o problema. Agora, quando a gente fala que tem segurança pública e segurança nacional, então tira da segurança pública e joga para a segurança nacional? Não, não é isso. O que a gente precisa ter uma remodelagem do conceito. A gente precisa ter uma perspectiva de segurança multidimensional. O que é isso? É a orquestração, né? A articulação de todas as capacidades coercitivas e não coercitivas, disponíveis no Estado e na sociedade, para alcançar efeito estratégico decisivo na dimensão física, humana e informacional. Isso, indo além assim isso é só uma questão de semântica? Não. Porque quando a gente foca na segurança pública, inevitavelmente, nós vamos nos ater às ações táticas na dimensão física. Então, diariamente,
as nossas forças de segurança pública, pela sua qualidade, né, pelo sua maestria técnica, pelo seu desempenho, pela sua capacitação, elas acumulam diariamente conquistas, vitórias táticas na dimensão física. O problema é que a gente não está conseguindo ter ganhos estratégicos além da dimensão física, na dimensão humana e na dimensão informacional. Então, esse é o famoso enxugar gelo, né? Os próprios deixa eu ver se eu consigo traduzir isso que você acabou de dizer. A gente tem forças policiais entrando em comunidades, prendendo traficantes, apreendendo armas e drogas. Mas a gente não tem, por exemplo, o sistema de justiça criminal consciente de que aquilo ali não é uma mera operação contra o tráfico de drogas. Aquilo ali é uma operação contra um poder armado que está querendo se impor sobre o Estado. Então, você tem, vou dar um exemplo fictício, mas você tem um defensor que vai mover céus e terras para tirar aquele traficante da cadeia ou diminuir a pena dele, sem saber que ou sem ter consciência que aquele traficante é peça de um mecanismo que precisa ser desmontado porque está ameaçando a existência do Estado. Exato. Então, quando você fala isso, a gente está caindo justamente naquele gap, naquele ato jurídico que eu falei. Porque ele está com uma perspectiva do direito interno. Então, aquele criminoso, ele vai ser enquadrado como um homicida, simplesmente, ele vai ser enquadrado como um traficante de droga, não é isso? E a gente está vendo o caso dele isolado, mas a gente não consegue entender essa dinâmica na qual ele está inserida, que é muito mais ampla. Eu vou até dar um outro exemplo, né, que eu costumo dar sempre, é muito simples, é muito trivial, mas é para título de ilustração. O Rio de Janeiro possui mais de 1.400 comunidades, eu não sei se são 1.460, eu não me recordo. Cada uma comunidade tem suas peculiaridades, né? É interessante que a gente observa em uma determinada comunidade o Comando Vermelho colaborando com a milícia. Na outra comunidade, o Comando Vermelho está se digladiando com a milícia, né? Então, assim, é uma dinâmica muito complexa, muito complexa. Então, cada comunidade dessas tem suas peculiaridades, mas existem alguns pontos em comum. Degradação ambiental, por exemplo, é um problema comum a todas elas. A gente nunca para pensar o papel da Secretaria do Meio Ambiente ou do Ministério do Meio Ambiente na regeneração ambiental desses espaços segregados. Como você falou, não oferece o sistema de justiça, somos indiferentes à degradação ambiental ali. Então, no dia a dia, as forças policiais que estão realizando aquelas operações ali, estão se sacrificando em operações para ingressar nas comunidades, para superar as barricadas, para superar o volume de fogo dos criminosos, que é cada vez maior. Estão realizando ações, e realizam muito bem, no nível tático. E são ações na dimensão física. O que falta? O que falta a essas ações, não é que elas não devam ser feitas, sim, elas devem ser feitas. O problema é que elas têm que se subordinar a um arranjo político estratégico maior, o que não existe. Ou seja, deixa eu simplificar de uma forma grosseira. O Brasil deveria ter um Ministério de Combate à Insurgência Criminal, por exemplo, ou alguma entidade... O Estado brasileiro deveria ser capaz de articular todos os ministérios, fazendo a interlocução com a administração no nível estadual e no nível municipal, para que isso fosse enfrentado pelo Estado e pela sociedade. E não somente o que acontece hoje, que é um problema de polícia, porque enquanto a gente tratar isso como um problema de polícia, acontece justamente isso que a gente testemunha. A gente vira as costas, a polícia fica sangrando numa guerra inglória e sem fim, e paga um preço muito caro por isso. A nossa polícia paga um preço muito caro por isso, as nossas polícias, né? Claro. E a sociedade fica de braço cruzado vendo então, as polícias e principalmente, né, os moradores dessas áreas conflagradas. As polícias estão carregando um peso que deveria ser dividido com vários outros setores do Estado e da sociedade. Sem dúvida alguma. Por exemplo, a mídia não entende o que está acontecendo, boa parte da mídia empurra uma narrativa simplificada da polícia como uma força ilegítima que entra na comunidade para violar a paz da comunidade.
E aí, isso é interessante, esses atores armados, esses grupos armados, né, criminais, eles operam de forma empírica, mas de uma maneira muito, muito eficiente. Então, por exemplo, quando eles realizam esse processo de territorialização, eles revestem as suas ações de um falso apelo de banditismo social. E isso, infelizmente, encontra eco na nossa sociedade, eu acredito, sobretudo por dois motivos. O primeiro, que a nossa elite intelectual ainda é muito atrasada, tá? Muito ultrapassada. E segundo, a tradição populista da América Latina. Então, a demagogia, ela sempre encontrou um campo muito fértil na América Latina. Então, quando a gente junta esses dois fatores, esse falso apelo de banditismo social, ele acaba reverberando. E muitas vezes, a mídia, especificamente a grande mídia, ela acaba dando eco a essa visão míope, distorcida da coisa, né? E é interessante que esses grupos armados, obviamente não são todas as organizações não governamentais, obviamente não são todas as associações de moradores, etc., mas eles criam meios e penetram, né? Tanto quando a gente falou que eles agem de forma direta e indireta sobre a população, de forma indireta, que é a forma mais eficaz, é justamente atuando sobre os líderes naturais daquela comunidade, né? Então, muitas organizações não governamentais, elas acabam se tornando, elas se converteram em instrumentos de interlocução política desses grupos armados com o Estado e com a sociedade. Então, é um problema que realmente ele desafia a existência do Estado. Ele leva a uma renegociação das condições de existência do Estado. Ele leva a uma renegociação do contrato social. E isso explica a existência desse ecossistema de ONGs que, por uma incrível coincidência, todas repetem o mesmo discurso, a mesma narrativa, né, da polícia como força opressora. Exatamente, assim, e esse ecossistema que você mencionou tem diferentes grupos armados criminais, tem partido político, tem organizações não governamentais, tem a igreja, tem a associação de moradores, tem a academia, não é isso? Então, assim, e esse ecossistema, além dessa multiplicidade e heterogeneidade de atores, os vínculos entre esses atores são fluidos, são estáveis. Então, esses ecossistemas são constantemente dinâmicos. O problema é que quando a gente enquadra isso numa questão de segurança pública, qual é a figura de linguagem? Como é que a gente reproduz isso aí? A gente imagina um ringue de boxe e dois pugilistas, né? Um no canto são as polícias, no outro canto é o grupo criminoso. Não é um ringue de boxe com dois pugilistas. É isso, justamente o que você falou, são ecossistemas complexos adaptativos que vão mudando, que vão se adaptando, se regenerando. Então, recentemente, há pouco tempo atrás, nós vimos uma âncora de um programa, de um jornal, um telejornal de uma das principais emissoras do país, ela criticando uma operação policial, praticamente na hora que a operação policial acontecia, ela lendo ali o que teria sido uma mensagem de uma moradora. Na verdade, ela, sem se aperceber, justamente por todas essas circunstâncias, ela estava lendo um verdadeiro manifesto, um verdadeiro editorial do crime organizado. Não que ela tenha vinculação com o crime, mas isso tudo, essas dinâmicas de redes, desses ecossistemas, leva a isso. Eu ligo isso com o comentário que você fez sobre a elite intelectual ultrapassada que vê... Primeiro, ela não consegue enxergar e se recusa a enxergar a questão da insurgência. Ela vê charme na marginalidade, né, por causa do sabor marxista revolucionário que isso tem. E ela busca e ela propõe uma equivalência moral entre as forças de segurança e o crime. Então é como se fosse uma disputa de dois times de futebol. Exato, exato. O que na verdade, assim, é uma desconexão com a realidade, né? Entra em dissonância com a realidade. Na verdade, a gente podia falar até em dissonância cognitiva, né? Que o cérebro humano não aceita duas verdades ao mesmo tempo. Então, se ele é introjetado ao longo de décadas de que, por exemplo, a polícia é racista,
Aí aquela imagem de um policial do BOPE, ou a própria polícia do Rio de Janeiro, a maioria da população da polícia do Rio de Janeiro se identifica como negra ou parda, né? Às vezes prendendo um criminoso que não é negro, aquilo ali se contrasta com aquele artifício que ela utiliza para explicar aquela realidade complexa dela. Então, quando a gente recorre ao materialismo histórico, por exemplo, o materialismo histórico, embora ele avoque uma atemporalidade, né, na verdade é um conceito adequado, moldado para a sociedade industrial. E a gente está deixando a sociedade industrial para trás. E o próprio conceito de segurança pública também é um conceito que eu falei, a dicotomia de segurança pública e segurança nacional, ela decorre lá, ela surge em meados do século XVII. Então, nós precisamos nos atualizar, né? nos oxigenar a nossa visão de mundo para que a gente esteja à altura do desafio, à altura da ameaça. Porque essa ameaça já está no século XXI há muito tempo. E a gente ainda está no comecinho do século XX, final do século XIX. Eu queria que você comentasse um aspecto aqui desse fenômeno. Você falou da elite intelectual ultrapassada, a gente poderia falar também da elite cultural, da forma com a qual a cultura é usada por esses grupos para ganhar legitimidade. E outro dia eu vi uma cena que me chamou muito a atenção. É uma coisa que sempre me incomodou, mas essa cena para mim foi um símbolo. Eu vi um sujeito passando numa bicicleta com uma caixa de som, dessas que são comuns no Rio de Janeiro, né? A caixa de som que tem a mesma potência de um trio elétrico, e estava tocando uma música que eu acho que a gente poderia dizer que é um hino de glorificação à insurgência criminal, né? Inclusive parece que vários desses compositores são, entre aspas, funcionários das facções, e são essas músicas que tocam naqueles bailes no morro onde os traficantes vão com os fuzis. E esse sujeito nessa bicicleta, em pleno dia, num bairro bom do Rio de Janeiro, a música falava de crime, violência sexual, cheia de palavrão, falava de arma. Ele passava perto de um local onde estava uma viatura com 2 policiais. Eu fiquei pensando, o que se passa na cabeça, né? Qual é o sentimento que um policial desse tem quando vê passar um sujeito desse? Que eu não sei, eu não conheço a situação, esse detalhe. Mas o fato dele estar passando ali, tocando aquela música, poderia até ser ali em si um sinal, né? Uma convocação para alguma coisa. Mas sem saber de nada disso, eu como pai, como cidadão, só escutar aquilo que estava sendo tocado ali, para mim aquilo em si já é uma violação do meu direito, né, e aí só para complementar, eu vejo esse estilo musical hoje aceito com naturalidade pela fina flor da nossa sociedade. São músicas que às vezes tocam em festa de 15 anos de meninas das melhores famílias do Rio de Janeiro. E as pessoas não percebem o que tem por trás daquilo ali. Lembra que a gente falou que esses grupos armados criminais, eles combinam técnicas de coerção e cooptação para agir de forma direta e indireta na população, agindo sobre 4 eixos de esforços? O segundo eixo de esforço é a redefinição do padrão cultural, sociocultural. Então, de forma empírica, mas com muita maestria, eles identificam forças culturais importantes. Então, por exemplo, se a gente pegar no Complexo de Israel, o avanço do protestantismo é uma força muito significativa, que, na verdade, a gente, por negligência e por inépcia, nós não percebemos como isso poderia ter sido utilizado para refrear o crime. E aconteceu justamente o contrário. Determinado grupo armado identificou aquilo ali e acabou monopolizando aquilo. Então, assim, a religião, uma manifestação cultural legítima, né, extremamente importante, ela foi apropriada, ela foi capturada quando a gente se refere ao Complexo de Israel. E lembrando que o Complexo de Israel, salvo melhor juízo, são 134 mil habitantes. Tá? Agora, quando a gente pega uma outra manifestação cultural legítima e muito importante, é o funk. O funk no Rio, o pancadão aqui em São Paulo. O funk,
como eu falei, uma manifestação cultural legítima, mas ele foi capturado por esses grupos armados, também negligência nossa, né? Nós permitimos com que esses atores eles capturassem o funk. Então, o funk hoje nas comunidades, sobretudo os bailes funks, o baile funk originalmente era utilizado para venda de droga, às vezes para venda de produto de carga roubada, às vezes a cerveja vendida ali era carga roubada. Há uma associação daquela atividade ilícita, a venda de droga, com a economia informal. Então, na porta do baile funk tem ali o churrasquinho de gato. Mas hoje, o principal papel do baile funk é fazer apologia à atividade criminosa. Então, a letra da música, aí a gente entra em outros estilos, o corte de cabelo, são as indumentárias, a exibição da arma de forma ostensiva. Então, a menina vai para o baile funk hoje, o objetivo dela, a aspiração dela é pegar o garoto que está com um fuzil. Se não pegar o garoto que está com um fuzil, ela pega aquele que está com a pistola. E o cara que está com um fuzil, ele pega quem quiser. Então, aquilo ali faz a apologia ao crime, aquilo ali ofere um status muito relevante para aqueles membros das organizações criminosas, a quem ingressou naquela hierarquia criminosa. Na América Latina, isso é vulgarmente conhecido como narcocultura. Mas eu, particularmente, prefiro um termo cunhado pelo coronel Mário Sérgio Duarte, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele fala, gente muito boa, ele fala em ideologia de facção. Então, aquilo ali promove um senso de pertencimento, que pretere até, muitas vezes, o lucro da atividade criminosa. Um senso de pertencimento, uma identidade, não é isso? Então, isso é muito nocivo. Isso é muito nocivo. E, sobretudo, porque tem um apelo muito grande. O funk tem um apelo muito grande, sobretudo para aquelas legiões de jovens que se sentem obliteradas por sistemas socioeconômicos estagnados. Tem um autor norte-americano chamado Geoffrey Demarest. Ele tem uma citação que eu acho muito bacana. Ele fala que as crianças constituem a arma secreta das forças anti-Estado. As crianças das favelas constituem a arma secreta das forças anti-Estado. Um estudo realizado já há alguns anos, até cito esse estudo no livro Guerra Irregular, comparou um estudo feito sobre crianças em situação de violência armada organizada que não guerra. Então, levantou que no conflito entre palestinos e israelenses, entre 1987, ano de início da primeira intifada, e 2000, ano que antecedeu a segunda intifada, ou intifada de Al-Aqsa, morreram no conflito 467 crianças. No mesmo período, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, morreram 3.937. E lá a gente admite como sendo um conflito armado, aqui não, que a gente finge que não é. Israel tem 10 milhões de habitantes, Gaza e Cisjordânia cerca de 5 milhões, 15 milhões. Rio de Janeiro tem 16, 17 milhões. Então, assim, equilibrado. Então, observa, se considerar o mesmo período, né, e um período em que estava acontecendo a intifada, né? A gente pegar lá, morreram 467, no Rio de Janeiro 3.937. Então, essa questão, quando a gente entra para esse aspecto cultural do processo de construção da territorialidade, é muito importante. E aí, quando que nós deveríamos ter um esforço orquestrado de todas as igrejas protestantes, né, que tem uma penetração cada vez maior nessas comunidades, servindo de anteparo moral, ético contra o crime, você vê muitas vezes por negligência nossa, como aconteceu no Complexo Israel, justamente o ator armado no estatal capturando essa força em proveito próprio. Isso é um fenômeno, por exemplo, o Rodrigo Pimentel fala muito sobre isso, que eu ainda não consigo compreender direito, como a religião, uma religião cristã, se associa à insurgência armada. E aí eu fiquei pensando, bom, no Oriente Médio a gente tem a religião muçulmana associada à insurgência. É esse o paralelo correto? Qual é o processo aí? Se eu estivesse falando da insurgência jihadista, eu não ia estar falando de narcocultura nem de ideologia de facção. Eu ia estar falando de uma interpretação ultra-radical das leis islâmicas. Tá? Mas a lógica é a mesma. Como é que para a gente pode parecer assim, um troço totalmente sem sentido. Como é que a religião cristã, ela encontra uma interseção com a atividade criminosa? Isso tem a ver com a legitimidade. Essa é a questão fundamental.
Porque a legitimidade nesses espaços segregados, a legitimidade do Estado, ela vem sendo corroída há décadas. Se a gente for olhar a realidade do Rio de Janeiro, o quadro do Rio de Janeiro, se a gente for realmente fazer um histórico, a gente vai voltar ao final do século XIX. Algumas comunidades no Rio de Janeiro são remanescentes de quilombos. Tem até um livro chamado Do Quilombo à Favela, não me recordo o nome do autor, me desculpa. Então a gente está falando de um problema que tem mais de 130 anos. Então a legitimidade do Estado vem sendo solapada há 130 anos nesses locais. E em termos práticos, o que é legitimidade? É o morador olhar para o policial, por exemplo, e identificar no policial o certo, o bem, o correto. E olhar para o criminoso e identificar no criminoso o errado, o mal, né? Quando a legitimidade começa a se degradar, a se deteriorar, essa distinção começa a não ficar clara na cabeça do morador. Então, para muito morador, quando a tia dele ficou doente, ele chegou na esquina, embora a UPA seja custeada pelo Estado, o profissional de saúde da UPA seja pago pelo Estado, a ambulância seja colocada ali com dinheiro público, mas quando a minha tia ficou doente, eu cheguei na esquina e pedi para um cara armado de fuzil. Então, quem socorreu a minha tia, quem providenciou a ambulância para minha tia foi aquele sujeito armado com fuzil. Muitas vezes, aquele criminoso é cria da comunidade. Então, ele chama a moradora de tia, a tia chama, a moradora chama o criminoso de menino. Então, essa distinção entre o certo e o errado, ela vai sendo degradada, vai se tornando difusa. Então, a partir desse momento, na cabeça, o que pode parecer estranho para a nossa percepção, na percepção do morador, acaba sendo uma coisa natural. Até mesmo porque, ao longo de décadas, a única presença efetiva do Estado nessas comunidades foi por meio do seu braço coercitivo, foi por meio da polícia. Então, é o Estado entrando e resultando em troca de tiro, em violência. O morador quer paz, ele quer tranquilidade. E ele não está muito preocupado se quem vai oferecer aquela tranquilidade é a polícia ou é um ator não estatal. Então, ele tem demandas sociais legítimas. Da mesma forma que ele quer a justiça. Ele não está muito preocupado se quem vai fornecer para ele a justiça é o Estado ou um ator não estatal. O que ele quer, no final das contas, é a justiça. Eu acho que esse é um grande perigo para o Estado, porque à medida que a situação de criminalidade piora, esse sentimento de que não me interessa quem vai fazer a justiça. É lógico. Eu só quero justiça. É lógico. Isso vai se espalhando, né? É lógico. Porque o nível de indignação, de insegurança fica tão grande. Agora, a gente já encaminhando para o final, deixa eu lhe fazer uma pergunta difícil. Qual é o papel das Forças Armadas nesse cenário que a gente está descrevendo? Vamos lá. Se a gente observar na América Latina como um todo, o emprego das Forças Armadas na luta contra o crime organizado tem sido inócuo. Tá? Por que isso? Porque eu volto àquela estrutura conceitual. A gente tem duas caixinhas, a da segurança pública e a da segurança nacional. A minha estrutura conceitual só oferece isso. Então, sempre que as Forças Armadas são requeridas, ou têm sido requeridas, se a gente pegar a história recente do Rio de Janeiro, desde 1994... Tá? O senhor está se referindo às GLOs. As operações de GLO. Tá? Você pega as Forças Armadas dentro da caixinha de segurança nacional, né, os seus ativos, né, o seu soldadinho, o seu tanquinho, o seu helicópterozinho, e joga dentro da segurança pública. Então, na verdade, você está empregando as Forças Armadas como uma reserva das forças de segurança pública. O problema, eu repito, a gente tem que ter uma concepção de segurança multidimensional. E aí as Forças Armadas, porque segurança dimensional envolve segurança pública, segurança nacional, segurança comum, né? Aquela articulação, o melhor exemplo de segurança comum é a OTAN, né? Que vários países compartilham um problema comum de segurança. E é o caso do crime organizado transnacional na América Latina, especificamente na América do Sul. E também uma perspectiva de segurança humana, né? Com suas sete vertentes. Então, esse tem sido, vamos dizer assim, uma forma de que as Forças Armadas, por essa limitação conceitual, ela tem sido invariavelmente empregada de forma errada. Então, se o Estado brasileiro tiver uma concepção
multidimensional, sistêmica, orquestrada de todas as suas capacidades, não tem dúvida que vai. Tem merenda para todo mundo, né? Inclusive para as Forças Armadas. Mas aí elas vão ser empregadas naquilo que elas vão obter mais eficácia, né? Enquanto a gente estiver tratando esse problema tão somente como um problema de segurança pública, ou seja, um problema de polícia, a gente vai continuar numa situação, não vou nem dizer patinando ou marcando o passo, porque senão a gente não estaria saindo do lugar. Não, a gente está caminhando para o precipício a passos muito largos, né? Misacro, muito obrigado Eu que agradeço. pela sua presença aqui hoje. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.